Fala aí galera, NK na área, e hoje galera a gente vai estar discutindo um assunto que tem dado o que falar aí na comunidade gamer. Bom galera, mas antes de qualquer coisa já vai deixando aquele seu like, compartilhando o canal aqui pra todo mundo que você conhece e se inscrevendo, é de graça e ajuda demais. Bom, o assunto de hoje é, já um PS6? Galera, recentemente tem saído alguns rumores e notícias de que a Sony já estaria em um processo avançado de desenvolvimento do PlayStation 6. E, bom, galera, será que é um absurdo tá saindo agora, né, em 2027 mais especificamente, um PlayStation 6? Muita gente não tá entendendo isso, até porque parece que o PlayStation 5 acabou de sair, mas galera, a verdade é que o PlayStation 5 já tem 5 anos. Sim, o PlayStation 5 foi lançado no final de 2020 e, cara, eu sei, a pandemia mudou a nossa percepção de tempo e essa geração, que é a geração do PlayStation 5 e do Xbox Series S e Series X, eles ainda não se provaram. E basicamente é por isso que a gente não viu uma evolução de geração e parece que a geração acabou de ser lançada. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo aqui de gerações de consoles mais antigas. Por exemplo, a geração do Nintendinho, que foi a terceira geração, para a geração do Super Nintendo, que foi a quarta geração. A geração do Nintendinho era basicamente 8 bits e a geração do Super Nintendo era 16 bits, ou seja, o hardware do console dobrou de processamento, de capacidade. Então, basicamente, o Super Nintendo era capaz de suportar jogos que o Nintendinho jamais poderia suportar. Até porque jogos de 16 bits fariam com que o Nintendinho, que é um console 8 bits, superaquecesse e basicamente não iria conseguir rodar nada. Um outro exemplo, um pouco mais recente, é a geração PS2, que a sua sucessora foi a geração PS3, que basicamente os jogos do PS3, em 99,9% não poderiam ser rodados em um PS2. Sim, tem um FIFA ali, um PES ali, um jogo de guerra ali, mas basicamente a maioria dos jogos não podem ser rodados no PS2, os que saíram para o PS3 e Xbox 360 basicamente. Até porque eles têm mais até do que o dobro do processamento do PS2. Por exemplo, né, tem muita gente que tenta fazer mods do GTA San Andreas transformando no GTA V pro PS2, porque o PS2 não aguentaria de jeito nenhum o GTA V, até porque o próprio PlayStation 3 peida para rodar o GTA V, ele roda muito mal. Mas galera, na verdade, desde a geração PlayStation 4 e Xbox One, que a sua antecessora era a geração Xbox 360 e PS3, a gente não teve uma grande evolução. Basicamente, a grande evolução que teve na geração PS4 foi o frame rate, né, que a maioria dos jogos estavam rodando com um frame rate melhor, e o polimento das texturas. Mas, cara, os jogos ali, a maioria, já eram remakes de jogos antigos, sabe? Óbvio, temos o caso aí do Red Dead Redemption, que é uma grande emulação aí da realidade, porque, cara, um jogo tão bem feito quanto aquele eu nunca vi na minha vida. E também, né, o God of War 4, que não poderia rodar de jeito nenhum no PS3. Mas, fora isso, a gente tem God of War Ascension, por exemplo, no PS3, e o próprio GTA V, né, que são jogos que têm gráficos ali que já podem ser considerados que batem de frente com a sua geração sucessora, né? Mas, galera, se já foi pouca evolução do PS3 pro PS4, do PS4 pro PS5, basicamente a gente não vê evolução nenhuma até agora, até porque 90% dos jogos que têm saído pro PlayStation 5 são apenas remakes e remasters de PlayStation 4. Basicamente a gente chama o PlayStation 5 de emulador de PS4, até porque, cara, a maioria dos jogos ainda saem pro PS4, e isso se dá porque o PS4 vendeu muito mais, é muito mais lucrativo você ainda lançar um jogo pro PS4 do que você lançar ele exclusivamente pro PS5. Tem muita gente que fala que as gerações só se provam no final, mas não, isso é mentira. Toda geração, ela tenta se provar já no começo para mostrar, né, para os compradores, né, para o público que vale a pena evoluir de geração. Porém, essa é uma geração que não conseguiu, é uma geração que não aconteceu até agora. Até porque praticamente todos os jogos ainda saem para a geração antiga, né? São jogos intergeração. Mas, cara, isso vai mudar a partir do lançamento desse jogo que está aparecendo aí na tela.
Sim, o GTA 6, que basicamente os consoles da antiga geração não conseguiriam rodar de jeito nenhum. Provavelmente esse vai ser o grande jogo da geração, o jogo que vai fazer a geração se provar. Vai ser a única geração que se provou de verdade só no final. E, cara, sendo muito sincero com vocês, eu acho que essa foi uma geração completamente, sabe, sem sentido. Até porque, cara, o PlayStation 4 Pro aguentaria 90% desses jogos. O PlayStation 4 normal, com um tempo maior de loading, aguentaria todos os jogos do PlayStation 5. Porque, cara, sabe, é uma geração que não teve praticamente evolução nenhuma, que ainda não se provou. A gente sabe que ele tem mais potência, a gente sabe que ele tem mais hardware, a gente sabe que ele tem mais memória RAM, mas, cara, se era pra lançar esses jogos até agora, transformar a geração num emulador da geração antiga, não precisava lançar, desse um tempo muito maior de geração para geração antiga, até porque, cara, eu sei, pandemia mudou a nossa percepção de tempo, mas cara, não era muito melhor esperar passar a pandemia e tá lançando, sabe, em talvez 2023 ou até mesmo 2024, essa geração nova do PlayStation 5? Assim eles poderiam ter mais hardware e também, cara, seria um tempo muito maior e faria até mais sentido, porque, cara, a gente vê que é o tempo de geração comum que a Sony dá. PS1 para PS2, PS2 para PS3, PS3 para PS4. Basicamente sempre foram 6, 7 ou 8 anos. Mas, cara, sinceramente, sim, já vão fazer 7 anos, mas faz sentido um PlayStation 6 agora, onde a gente não vê nem sentido de comprar o PlayStation 5 novo, quanto mais o PlayStation 5 Pro, quanto mais um PlayStation 6. Cara, vai ser a primeira vez que a gente vai ter 3 gerações vivas ao mesmo tempo. Eu acho que isso nunca aconteceu, nem ali no final da geração do PlayStation 2, até porque, se eu não me engano, o último jogo do PlayStation 2 foi o PES 2012 ou 2013, e o PlayStation 4 saiu no ano seguinte, né, em 2014. Então, cara, a gente nunca teve 3 gerações funcionando ao mesmo tempo, e provavelmente essa vai ser a primeira vez, até porque o PlayStation 4 e o Xbox One ainda aguentam 90% dos jogos que saíram e 90% dos jogos que ainda vão sair. Mas, galera, qual a opinião de vocês sobre isso? Sabe, aqui foi um vídeo um pouquinho mais, né, descontraído, mais pra gente conversar um pouco sobre essas notícias. Cara, mas essa basicamente é a minha opinião e eu venho aqui pra dividir ela com vocês. Então, um abraço, compartilhem, se inscrevam, até a próxima, é nóis!